tua lógica, vai. Não, cara, não é questão de gostar. É claro, não é questão de Eu gostar. recebo meu salário, o imposto está descontado no meu Olerite. Tem 100 milhões de trabalhadores que tem um desconto na folha. Pô, o cara tem centenas de milhões. Que passa batido. E passa batido. Total. Aí você vai pra cima do cara, o cara começa a distribuir meme teu na internet. E aí... Não, Fernando, com todo respeito, o meme é por causa da Shopee, vai? Mas vamos falar dela? Porra. Quer falar dela? Não é por causa da Shopee ou eu tô maluco? Vamos lá. Quais são os memes? Então, e a taxa levou, Fernando Tachati. Então, vamos falar da Shopee? Que na verdade não é Shopee, né? Tem 3 ou 4 marketplace aí. O que o cara vê hoje quando ele entra na Shopee e paga lá o negócio? O que tem lá? Tem lá o preço do troço, embaixo o preço dos impostos. Então, vamos lá. A primeira coisa que o cara vê lá, ICMS. ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Tá. Então, você não vai chegar pro... Se o Tarcísio vier aqui um dia, você não vai chegar para ele. Por que você taxou a Shopee? Porque você nem sabe que ele está taxando a Shopee. O Zema vai vir aqui, você vai falar, você taxou a Shine. Mas foi ele que falou, eu entendo. Você nem sabe que é ele que está cobrando. A grana está indo para o cofre dos estados. Primeira coisa, ICMS é um imposto estadual. Aí alguém vai dizer, daqui a pouco estão ligando aqui, mas tem imposto de importação que é federal. O imposto de importação foi criado, poderia ter sido criado por portaria do Ministério da Fazenda. Não foi. Não foi porque o presidente não quis. Falou, não quero. O Congresso aprovou por unanimidade, inclusive com apoio do PL do Bolsonaro. Unanimidade, um mínimo de 20% de imposto de importação. Então, olha só. Tu levou a fama... Mas aquela coisa do Goebbels, né? O Goebbels era o ministro da propaganda nazista, né? E ele dizia lá nos diários dele que quando uma mentira grande é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando nela. O que eu estou falando aqui, eu estou falando ao vivo, estou falando para você. Você vai poder checar o que eu falei em qualquer lugar. E eu estou dizendo, o que está lá nos sites de marketplace, ICMS, é imposto estadual de todos os governadores. Não é do Tarcísio e do Zema, é de todos. Os 27 governadores do país cobram o ICMS dos marketplaces. 2, o imposto de importação. Aí o cara vai falar, é federal. Criado pelo Congresso Nacional com apoio de 100% dos partidos, incluindo o do Bolsonaro. Nesse caso não tem nem o que fazer. O Congresso aprovou por unanimidade. Você vai fazer o quê? Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Unanimidade. Por quê? Porque o varejo do Brasil estava fechando loja no Brasil inteiro. Quando a gente chegou, as lojas estavam sendo fechadas no Brasil. Mas assim... Puta, eu não tenho esse dado. Não, mas eu tô te falando. Tá. Aí os caras levaram os dados pro Congresso Nacional e falou, cara, eu não quero... Eu pago imposto. Eu quero que o cara pague o mesmo imposto que eu. Não quero que ele pague mais. Quero que ele pague o mesmo. E aí o Congresso aprovou. Eles sensibilizaram o Congresso. Chegaram com o pedido errado. O pedido certo era, queria pagar menos imposto. Não, ele quer pagar igual. O que o Congresso fez foi nivelar. Então, veja só. Quando você fala uma mentira repetidamente, e aí faz meme, faz isso, faz aquilo, lamentavelmente nós estamos num ambiente virtual que ele não tem filtro, cara. É muito difícil você combater uma fake news quando você tem um exército pago, porque é muita grana. Tem alguns que são pagos, muita grana envolvida para macular a reputação de uma pessoa. E aí você fala, cara, eu sou professor universitário, casado com uma professora universitária, um cara de classe média, que estou servindo o país. A hora que acabar minha gestão, eu volto para a sala de aula, como voltei quando deixei de ser prefeito. Meu patrimônio é o mesmo de 30 anos atrás, não tem nada nem mais nem menos. E aí o cara resolve invocar comigo e fazer esse tipo de coisa. Cara, eu venho aqui e esclareço. Quem está ouvindo, ele tem toda a condição, não sei quantos milhões de pessoas vão assistir a gente, né? Também não sei. Espero que vários. E aí o que vai acontecer? O cara pode checar o que eu estou dizendo. Eu dei 2 informações. Que o ICMS é estadual e que todos os governadores cobram, e que o imposto de importação foi criado pelo Congresso Nacional
apesar do executivo ter mandato para criar ele próprio. E foi criado por unanimidade, inclusive, repito, com o apoio do PL, que é o partido do Bolsonaro. E esses mesmos caras estão zoando na internet como se isso não fosse verdade. E aí, quando você vai informando, a coisa vai arrefecendo. Aí o cara inventa outra mentira. Aí ele não fica satisfeito com a mentira. Aí inventaram a taxa do Pix, aí eu vou dar outra informação. Quem defendia imposto sobre o Pix era o ministro da Economia do governo Bolsonaro. E defendeu publicamente. E não tem nenhum problema nele defender. Ele foi democraticamente, foi para a televisão e defendeu o imposto sobre o Pix. Não passou no Congresso Nacional. O atual governo nunca cogitou, porque tudo que eu cogito fazer, eu anuncio antes. Falou, eu vou fazer isso aqui, eu vou taxar offshore. Os ricos que têm dinheiro fora vão ter que pagar imposto no Brasil. Eu aviso antes. E o que eu defendo, na boa, de cara lavada, porque eu acho justo que o bilionário contribua com alguma coisa, porque o trabalhador que compra, vai no mercado, ou que recebe um olerite e ganha mais de 2 salários mínimos, ele é taxado. Então, o bilionário pode também contribuir com o desenvolvimento do país. Então, eu não tenho problema de defender, inclusive, propostas que possam ser minoritárias na sociedade. Não é pecado você defender coisas que você acredita e que a maioria não acredita. Eu não tenho problema com isso. Inclusive, sou professor de ciência política. Quer dizer, democracia é minha praia, vamos dizer assim, na universidade. E eu fico muito à vontade. Eu não acho que um partido que não ganha eleição é um partido que está errado. É um partido que pode provar com o tempo que está certo, pode vir a convencer as pessoas. E é assim que funciona a democracia. Essa é a beleza da coisa. Então eu não tenho problema. Agora, as informações que eu te dou, elas são checáveis. Amanhã pode ter uma matéria nacional dizendo o Haddad foi no Flow e disse uma coisa que não é correta. Estou aqui à vontade. Boa. Que bom. Bom, isso daí é... Todo mundo que ouve os programas aqui do Flow, geralmente digo pra... Pô, cara, tem que checar mesmo até o que eu falo. Né? Todo mundo. E outra, a gente pode errar. Pode errar. Por isso que falar em público é bom. Porque eu posso, eventualmente, dar uma informação que eu me equivoquei, falei uma coisa que não... Pô, me equivoquei. Porra, eu vou pedir desculpa e falar. Porra, Igor, eu me equivoquei, errei aqui. Mas, assim, eu tô exposto ao escrutínio público e não tenho nenhum problema com isso.